Salmo 23, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-á faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a leitura da mesma, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa empoderar para trazer as tuas verdades com poder. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos manter nossas Bíblias abertas para o trecho que nós lemos, um trecho conhecido da palavra de Deus, o Salmo 23, um salmo bastante conhecido, muito recitado, certamente um favorito através dos tempos entre o povo de Deus. Mas eu quero hoje falar a respeito de um tema que é levantado no versículo de número 4, onde diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Se há uma certeza na vida, é que a morte, ela é certa. A morte, ela é universal. A morte, ela é inevitável. Ninguém escapa dela, ninguém foge dela. Ela vem para todos. No entanto, a morte é um tema que apavora. É uma verdade que terroriza, que cativa o medo de homens e mulheres há séculos, através dos séculos. Muitas falsas religiões têm surgido no mundo justamente usando o medo, usando esse medo da morte, usando esse medo do desconhecido, do que vem além da morte, não apenas do processo de morte, mas da ideia de morte, de sairmos deste plano físico, desta dimensão física, desta terra física, e adentramos a uma outra dimensão, outro mundo, uma outra realidade, o mundo e o reino espiritual. E devido ao medo associado, muitas falsas doutrinas, igrejas, religiões, seitas têm surgido. Lá em Hebreus capítulo 2, Deus menciona esse medo, que diz assim: e livra-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Existem pessoas que passam a vida inteira em servidão a uma religião, em servidão a uma seita, em servidão a um sistema religioso. Ele pode ser cristão, pseudo-cristão, pode ser oriental, pode ser de uma outra cultura que não seja a cultura judeu-cristã, mas existem sistemas de religião em todo o mundo que prendem, que levam cativo, que mantêm em servidão, sujeitos em servidão, muitas pessoas, homens, mulheres, o mundo inteiro, em função do medo que causa, pavor que causa essa questão da morte. Porém, Deus, ele nos diz justamente o contrário, que nós não precisamos temer a morte ou o porvir. Nós lemos no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então não há por que temer, não há por que temer a sombra da morte, a morte, o que está do outro lado da morte, nós não temos que temer. Continua o Salmo: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A morte universal, a morte é inevitável, a morte domina e cativa pessoas, e é um tema que traz pavor, horror. E muitas vezes as pessoas, inclusive eu diria que a maioria da humanidade, quase que desliga, acha que a morte não vai acontecer com eles, que eles nunca vão morrer. Eles acham que isso é para os outros, mas eu não, eu nem penso nisso, nem cogito a possibilidade. Mas a verdade é que isso é algo inevitável. Vários homens famosos, homens sábios, uns sábios do ponto de vista mundano, outros sábios do ponto de vista cristão e bíblico, mas
tem falado, deixado seus posicionamentos, suas opiniões, os seus parecerem nesse tema da morte. Eu vou citar aqui o que alguns homens, e são homens que não é da Bíblia, tá? São homens, mas com uma certa sabedoria. O medo da morte, diz Burton, o medo da morte é pior do que a morte. Isso é uma realidade. Muita gente teme a morte quando não precisa haver medo, mas o medo da morte é pior do que a morte. O temor, o pavor que é associado. Tryon Edwards diz o seguinte: este mundo é a terra dos que estão morrendo. O próximo, no caso o próximo mundo, é a terra dos que vivem. Isso é verdade. Se você é cristão, então o porvir, a próxima vida, lá você estará de fato vivendo. Aqui está todo mundo morrendo. A morte começa no momento que nós nascemos. Assim que nós nascemos, nós começamos uma incansável, uma imparável caminhada, marcha à morte. Foi o Charles Spurgeon que disse: acredite, não há dor em morrer, e sim em viver. A vida sim pode estar cheia de dores, problemas, dificuldades, mas para aquele que morre em Cristo Jesus, não há dor nenhuma, não há sofrimento algum. Nós temos os braços do Senhor que estão abertos para nos receber. Spurgeon também disse: a morte cura, é o melhor remédio, pois os que morrem não estão apenas bem, mas para sempre curados. É verdade. Você que está enfermo hoje, você que está doente, a morte não é a pior coisa que pode acontecer com você. Porque uma vez que você adentrar o porvir, que você estiver nos braços de Cristo, não só você estará curado, você estará curado para sempre. Não haverá mais dor para você, não haverá mais doença que possa lhe afligir, se você estiver nos braços de Cristo. E o meu favorito, a citação favorita, vem do grande D.L. Moody, que disse já no final da sua vida: qualquer dia desses, disse ele, ouvirão que eu morri, que deixei este mundo. Não acredite por um só instante, porque então estarei mais vivo do que jamais estive. Um dia vocês vão ouvir dizer que eu morri. Nesse dia não estarei morto, eu estarei mais vivo do que nunca. Então o que eu quero hoje é mostrar como nós, como crentes, devemos enxergar a morte como algo diferente do que o mundo, do que aqueles que não têm uma esperança, que não têm Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, em 1 Tessalonicenses 4:13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso aqui falando aos que dormem, ele não está falando às pessoas que tiraram um cochilo, uma soneca. Os que dormem se refere às pessoas que morreram. Existem pessoas e religiões e seitas que querem pegar isso daqui e falar sobre o sono da alma. Tá? Não é isso que está falando. Aqui está falando que dormem porque ele se refere, se você ler o contexto todo, está falando sobre a ressurreição. Então, aqueles que morreram e foram enterrados, eles não vão ficar, eles vão ressurgir. Então, eles estão dormindo temporariamente, mas é uma expressão. Mas a verdade é que isso aqui não está dizendo também, como alguns bem intencionados, mas errados, dizem, que o crente não pode ficar triste na morte de um querido, de um irmão querido, de um conhecido querido, de um parente querido. Eles não podem ficar tristes, aqui fala, para que não vos entristeçais. Não é isso que está dizendo. Não quer dizer que nós não devemos ou não podemos entristecer com a morte de alguém querido, de alguém que amamos, alguém próximo de nós. Nós não devemos ou não podemos, na realidade, não se entristecer como os demais. Tá? O apóstolo Paulo falou: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Mas não para aí, continua. Como os demais. Aí você pergunta: quem são esses demais? Quem são esses outros? Aí continua: como os demais que não têm esperança. Então, as pessoas que não têm esperança, quando alguém morre, eles se entristecem, eles caem no desespero, desesperança, para eles é o fim. Por quê? Porque eles não têm esperança. Por isso que ele fala: não vos entristeçais, para que não os entristeçais, como os demais que não têm esperança. Mas nós que temos esperança, nós não devemos se entristecer como eles. Agora, é claro que fica a saudade, fica a tristeza da partida, da separação.
Mas não é uma tristeza sem esperança, não é um desespero, não é um fim. É uma esperança daqueles que dormem. Por isso que ele usa o termo dormem. Porque os que morreram estão dormindo, mas quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. E eles vão acordar, podemos dizer assim. Mas é claro que fica a saudade e a tristeza da partida, mas nós não devemos ter a tristeza do desespero, aquela tristeza que o mundo tem, porque não sabe o que aconteceu, não tem esperança nenhuma. O próprio Jesus, na morte de Lázaro, onde diz lá em João 11,35, que é aliás o versículo mais curto da Bíblia, falando sobre a morte de Lázaro, que ele sabia, Jesus sabia que iria ressuscitar muito em breve Lázaro, mas ele, quando esteve na presença da notícia de que ele havia morrido, João 11,35, o versículo mais curto da Bíblia, fala o quê? Jesus chorou. Ora, se é pecado o crente chorar, se é pecado o crente ficar entristecido, então Jesus pecou? Não é pecado, não é errado, gente. Nós podemos chorar, podemos se entristecer, mas não como os demais, não como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Jesus não só tinha esperança, Jesus era esperança. Jesus sabia que Lázaro ia sair do túmulo de dentro em breve, mas mesmo assim ele chorou. Jesus chorou. Então nós temos esperança? Sim, nós temos esperança. E nós devemos enxergar a morte de forma diferente do que os que não têm esperança. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o tema o outro lado da morte. O outro lado da morte. Porque nós temos que ter uma perspectiva, uma visão diferente. Uma visão oposta do que aquilo que nós vemos no mundo. Abra suas Bíblias então para Gênesis capítulo 2 e vamos começar vendo a origem da morte. Para a gente ter uma clara percepção e a gente enxergar o outro lado da morte, nós temos que entender a origem da morte. Gênesis 2, versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte é a praga que aflige a humanidade desde o início. O diabo, por meio da serpente, trouxe o pecado ao mundo. E através do pecado do homem, a morte passou a existir no mundo. A morte veio com o pecado. O diabo trouxe o pecado na tentação com a serpente. O homem caiu na tentação e através dessa queda, através desse pecado, a morte entrou no mundo. Romanos 15, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Por quê? Porque todos nós nascemos nesse mundo e o pecado trouxe a morte e todos pecaram e, portanto, todos herdam a morte. Nós já nascemos parcialmente mortos, o espírito está morto. A morte é universal porque o pecado é universal. Você que está me ouvindo hoje, você sabe disso? Você sabe a consequência da morte universal, a morte que todos temos, porque todos nós pecamos? Essa é a origem da morte. Mas existem certos tipos de morte. Vamos para Apocalipse, começamos em Gênesis 2, 17, vamos pular para o outro lado da Bíblia, para Apocalipse 20, versículo 14. Nós vimos a origem da morte. Eu quero ver agora alguns tipos de morte. Existem dois tipos de morte, nós vamos ver aqui. Apocalipse 20, 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ora, se tem uma segunda morte, então, obviamente, tem uma primeira morte. Não poderia haver uma segunda morte se não houvesse uma primeira morte primeiro, obviamente. Então, essas são duas mortes que a Bíblia fala. Ela fala claramente sobre a segunda morte e nós podemos subentender, deduzir que existe uma primeira morte. A primeira morte se trata da morte física. A segunda morte se trata da morte espiritual, a morte física, falando sobre os nossos corpos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, um pouquinho antes do que nós lemos agora, diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mais uma vez a menção da segunda morte.
Aí você pergunta, pastor, mas que primeira ressurreição é essa? A primeira ressurreição aqui que estamos falando, está falando sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento. Tá? Se você não sabe direito o que eu estou falando, quer saber mais, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição sobre o que é o arrebatamento, um estudo sobre arrebatamento, e vai explicar o que está se referindo aqui, tá? Mas quem for ressurgido, quem ressuscitar na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Por quê? Porque eles são salvos. Então quem é salvo, a segunda morte não tem poder algum. Então nós podemos ou nascer uma vez e morrer duas, fisicamente e espiritualmente, ou nós podemos nascer duas vezes, nascer fisicamente, naturalmente, e nascer de novo, nascer espiritual, ser salvo, aceitar a Cristo, ser uma nova criatura, ter um segundo nascimento. Então quem nasce duas vezes só morre uma. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, nenhuma vez vão morrer. Isso é maravilhoso e uma santa esperança. Hebreus 9, 27 mostra que mortes são duas mortes, primeira e segunda, indicando claramente que não existe essa conversa de reencarnação. Existe muita falsa religião no mundo afora que são baseados na reencarnação. A reencarnação é uma doutrina baseada na morte, no ciclo constante de morte, 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 morte. Só que em Hebreus 9, 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a gente morre uma vez. E morre uma vez. A Bíblia fala que existem duas mortes: a morte física e a morte espiritual. Para quem é salvo, e o texto aqui está se referindo a pessoas salvas, nós vamos morrer uma vez fisicamente, e depois disso haverá o juízo, haverá o tribunal de Cristo. Tá? Então não existe reencarnação, um ciclo constante de mortes. Mas para quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Você que não está ouvindo, você nasceu duas vezes. Você tem um novo nascimento. Há um dia, uma ocasião na sua vida que você recebeu Cristo como Salvador. Não é através do batismo, não é através de frequentar uma igreja, não é através de aderir a uma religião. É através do ato de decisão de você, pela fé, receber Cristo, aceitar o que Ele fez na cruz. Entender que todos nós nascemos sob o pecado, como nós lemos agora há pouco. Todos pecaram, porque o pecado entrou ao mundo por um homem. Através daquele pecado, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos desqualificados do céu. Todos nós estamos condenados. E Jesus veio justamente para pagar o preço da nossa condenação. O preço do céu, que é uma vida perfeita, sem pecado. Vida essa que só Ele tem. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem, porque todos pecaram. Mas Jesus nunca pecou e veio, deixou ser levado à cruz. Ele era o Cordeiro de Deus que foi morto, deu a sua vida. Não adiantaria nada dar a minha vida ou a sua vida. Não adiantaria nada me pegar, me chicotear, me humilhar, me castigar, me pregar numa cruz, eu morrer numa cruz e me enterrar. De nada adiantaria, porque eu, como você e todo mundo, nós temos pecado. Precisava ser alguém que desse a sua vida em sacrifício, mas um sacrifício aceitável, um sacrifício de alguém que nunca pecou. E apenas Cristo é um homem que nunca pecou. É um homem Deus, um homem divino, um homem diferente, mas um homem. Ele nunca pecou. Foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Então todos nós somos pecadores. Nenhum de nós vai merecer ir para o céu, mas Jesus mereceu por nós, morrendo na cruz e dando a sua vida para todo aquele que nele crê e aceitar o seu presente, sua dádiva, o seu dom gratuito, pudesse ir para o céu nos méritos dele. A graça por meio da fé. E não através das nossas obras, não através do que nós fizemos, deixamos de fazer, mas do que Ele fez por nós. Se você nunca aceitou Cristo como Salvador, aceite-o. Aceite, vá para Ele, peça a Ele. Ele não vai te lançar fora, Ele vai te ouvir, é o que Ele quer, foi para isso que Ele veio. Abram suas Bíblias para Apocalipse capítulo 1, versículo 18, estamos vendo sobre a morte, o outro lado da morte. Nós temos visto, primeiramente, que a morte ela é universal. A morte, ela originou-se no começo da história da humanidade, lá em Gênesis. Nós vimos que a morte, ela é para todos. A morte
ela tem dois tipos. A primeira morte e a segunda morte. E a morte também tem uma solução. Há uma solução para a morte. Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Muito interessante aqui, Jesus, palavras de Jesus, ele estava morto, mas está vivo. Agora, note que ele fala, e tenho as chaves da morte. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte, ele pode libertar, ele pode abrir, ele pode nos soltar desse temor. Podemos não ter mais a perspectiva se temos Cristo. Cristo tem as chaves da morte. A solução é Cristo. Por quê? Porque ele tem as chaves da morte, como ele falou aqui. Cristo e seu evangelho têm a solução e a libertação da morte. No final das contas, quando todo o plano de Deus se desenrolar, nós lemos lá em 1 Coríntios 15:25 o que vai acontecer. Porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é o nosso inimigo. Esse inimigo é inimigo de Cristo também, e esse inimigo, a morte, há de ser aniquilada. Ela vai ser destruída, porque Jesus é a solução. Ele vai trazer a aniquilação, ele vai trazer a destruição da morte, ele vai abrir a porta e ninguém pode segurar ou fechar aquilo que Jesus liberta ou abre. A vitória e a solução para a morte é unicamente em Cristo. Mais nada. 1 Coríntios 15, versículo 55, diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos dá a vitória sobre o pecado e Jesus nos dá a vitória sobre a morte. Ele é a solução para o nosso pecado, ele é a solução para a morte, ele pode libertar, ele pode nos tirar do poder do pecado, do poder da morte, ela não poderá nos conter, porque nós estamos nele. Você que me ouve, você está em Cristo Jesus, você é salvo. Você tem essa certeza? Essas promessas são feitas para aqueles que têm Cristo, para aqueles que o aceitaram, aqueles que foram salvos pela graça, por meio da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não estou falando sobre uma salvação fajuta, uma salvação não bíblica, uma salvação por obras, ou por mérito, ou por sacrifício algum que não seja o que Cristo fez na cruz. Essa salvação não é a salvação que a Bíblia fala. Vitória em Cristo, vitória eterna, nós cantamos. E a verdade é que Cristo é a solução para a morte. Para a morte, há uma visão que o crente deve ter. A perspectiva da morte para o crente é diferente. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Essa palavra ganho quer dizer lucro. Crente, você pensa assim? Você olha para a morte e fala, se eu morrer, que bom. Se eu morrer, aleluia. Se eu morrer, que maravilha. Paulo escreveu, para mim, morrer é ganho, é lucro, é vantagem. Eu quero. Você quer ganho, você quer lucro, você quer vantagem. Pois é. Se você quer o maior ganho, o maior lucro do mundo, é você morrer cristão. Porque o crente, quando morre, é ganho. Por quê? Porque ele estará com Cristo para sempre no céu. Essa é a perspectiva correta para o crente. Eu entendo, ninguém está com pressa de ver Jesus, eu inclusive, mas a verdade é que o pior que pode acontecer na morte é que nós vamos estar com Cristo. Nossos problemas ficarão para trás, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de todas as espécies vão terminar e nós estaremos com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo. Morrer é ganho, mas viver é Cristo. Se nós não estamos mortos, estamos vivendo, então o nosso viver deve ser para Cristo, é o que Paulo está falando. Viver é Cristo. Romanos 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então nós somos do Senhor na morte e nós somos do Senhor na vida. Nós devemos viver para Ele enquanto temos vida.
A cada dia, a cada batida do nosso coração, nós devemos viver para Ele. Devemos viver por Ele, a serviço dEle, para a glória dEle. Viver é Cristo. Paulo falou em Filipenses 1:21, e o mesmo Paulo falou em Romanos 4, versículo 8. Se morremos para o Senhor, morremos. Se vivermos para o Senhor, vivemos. Então pare de pensar em morrer e comece a viver, pensar em viver para Cristo. Quando você morrer, crente, você estará com o Senhor. Mas o seu viver está com o Senhor? Quando você morrer, você estará em comunhão com Cristo. Mas o seu viver é de comunhão com Cristo? Devemos viver para Ele, porque é só nessa vida, é só nessa terra que nós podemos o servir mais completamente. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais? É uma certeza. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outras palavras, para servir a Cristo, para servir a Deus, sirva aqui. Sirva hoje. Porque para a sepultura, para a morte, onde nós vamos, lá ninguém faz nada. Boas intenções não valem nada. Eu digo mais, boas intenções aqui nessa vida também não valem nada se ficar só na intenção. Mas se você quiser viver para Cristo, servir a Cristo, tem que ser feito nessa vida, tem que ser desse lado da eternidade. Não adianta esperar morrer para dizer, bom Senhor, agora eu estou livre dos meus problemas, eu estou livre das minhas limitações, eu estou livre disso, estou livre daquilo. E Jesus vai dizer, e você também está livre de oportunidades de me servir. Se vivemos para Cristo, vivemos. Se morremos para Cristo, morramos. Então vamos viver para Ele, porque nós só podemos servir a Cristo aqui, nesta vida. Essa deve ser a perspectiva do crente. A morte para o crente é a cessação, é o fim da oportunidade de servir a Cristo nesta vida. Então vamos aproveitar, e como disse Paulo, para mim viver é Cristo. Para Cristo viveremos, para servi-lo, para exaltá-lo, glorificá-lo. Vamos viver para Cristo. Resumindo o pensamento de hoje, para enxergar o outro lado da morte, nós temos que entender o que o Salmo 116, versículo 15 fala. É outra perspectiva, diferente da nossa talvez, mas é a perspectiva de Deus. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando um crente morre, aquilo é precioso aos olhos de Deus. Precioso quer dizer algo de grande valor. É um tesouro valoroso. Pastor, por que é valoroso? Por que é precioso? Por que é de grande valor a minha morte? A morte dos crentes? Por que isso? É precioso porque finalmente Deus vai receber o que Ele comprou por um alto preço. 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, entendam, ambos, corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Note que esse espírito no versículo 20, 1 Coríntios 6, é um espírito com E minúsculo, indicando o nosso espírito. Deus comprou o nosso espírito, Deus comprou o nosso corpo, nós pertencemos a Ele, Ele pagou um alto preço. Aqui quando fala fomos comprados por um bom preço, essa expressão bom preço não quer dizer uma pechincha, um precinho bom, um precinho baixo, muito pelo contrário, significa um alto preço, um preço muito caro. Ele comprou-nos pelo sangue do seu Filho Jesus, pela morte de Cristo na cruz. Esse foi o preço, e Ele nos comprou por esse alto preço, esse grande preço. E finalmente, perante a morte dos seus santos, Deus vai finalmente receber aquilo que é valioso.
Não é valioso porque eu e você valemos alguma coisa. Não é valioso porque nós somos grande coisa. É valioso porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Somos valiosos porque Deus, quando nos enxerga, quando Deus trata conosco, Ele trata como se nós fôssemos Cristo em pessoa. Ele nos enxerga com a justiça de Cristo. O sangue de Jesus, Ele filtra, tira, remove, limpa, purifica-nos de todo pecado. E quando Deus olha para Ele, quando Deus olha para você que é salvo, Ele enxerga a pureza, a santidade e a justiça de Cristo. E isso nos torna valioso e precioso. E finalmente, Ele vai receber. Você sabe o que eu estou falando. Você pede alguma coisa para ser entregue na sua casa. Talvez é uma pizza que você pede, talvez uma coisa que você pediu em outro país e demora talvez semanas ou meses para chegar. E quando finalmente chega, você está ansioso. Aquilo é precioso para você. Você está esperando. E quando aquilo chega, você não vê a hora de abrir. Você não vê a hora daquilo chegar. Pois quando nós morremos, nós estamos na presença de Deus. Ele finalmente está recebendo, tomando posse do que Ele comprou, do que Ele já pagou. E por isso, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Para o crente, a morte pode trazer tristeza da separação, e deveria. E deveria. Seria muito triste se alguém querido seu morresse e você não derramasse uma lágrima. Seria muito triste se alguém que você ama morresse e você não sentir tristeza alguma. Isso não seria sequer normal. Jesus chorou, como nós já vimos. Mas a nossa tristeza é uma tristeza passageira, uma tristeza da separação, é uma tristeza da saudade que fica. Não é a tristeza do fim. Não é a tristeza do desespero. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Mais uma vez, se você não sabe, não está entendendo direito quando estou falando sobre arrebatamento, vá para o link abaixo, onde eu vou colocar uma referência ao estudo que fizemos sobre arrebatamento. Mas o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a um mês, daqui a um ano, a qualquer momento. E no arrebatamento, todos os crentes, passado, presente, vivos e mortos, todos estaremos juntos e reunidos para todo sempre. E a saudade, então, entenda, pode não durar muito tempo. A saudade da partida, a saudade da separação dos nossos queridos que morreram em Cristo, a união com eles, a saudade deles pode não durar muito tempo. Porque quando a trombeta soar e Cristo nos chamar para as nuvens, lá estaremos todos juntos, reunidos com o Senhor e um com os outros para todos sempre. Amém? Amém e amém. E vamos orar. Pai amado, obrigado.